E no segundo vídeo dessa semana especial de indicações de livros não cristãos para você ler, eu vou te indicar um livro de uma história real que emocionou o mundo inteiro. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia e nós estamos na nossa primeira semana especial de vídeos todos os dias. Teve vídeo ontem, segunda-feira, tem vídeo hoje, terça-feira, quarta, quinta e sexta-feira. É uma semana especial onde eu vou indicar para você livros não cristãos que eu li e que eu recomendo que você leia também. No vídeo de hoje nós vamos falar do livro Os Meninos da Caverna, do Rodrigo Carvalho, da Globo Livros. Esse é um livro muito interessante porque se trata de uma história real de alguns meninos que ficaram presos em uma caverna e bem interessante a forma como o autor abordou esse assunto. Então, vem comigo. Muito bem, eu vou deixar a capinha do livro aqui em algum lugar para você ver, porque eu li ele através do Kindle. E hoje vai ser bem um bate-papo a respeito desse livro, porque foi um livro que eu comecei a ler sem nenhum interesse. Na verdade, assim, eu tinha interesse só em conhecer mais ou menos a história desses meninos e da situação que eles viveram, mas o livro foi se tornando cada vez mais interessante e eu acabei lendo ele inteiro. O livro é escrito por esse repórter, Rodrigo Carvalho, ele é repórter da Globo, e ele estava na Rússia quando aconteceu isso, estava lá já nos preparativos da Copa da Rússia, esperando lá tudo ficar pronto, né, para começar a Copa, e ele já estava fazendo reportagens ali na Rússia quando ele então foi convocado pela Rede Globo a ir lá para a Tailândia, onde tinha acontecido esse incidente. E ele já está meio acostumado a escrever sobre isso, porque ele tem um outro livro que ele escreveu primeiro, daqueles mineradores lá no Chile que ficaram presos. Ele também foi cobrir essa matéria lá e acabou também escrevendo um livro sobre esses mineiros. E aí ele foi para essas cavernas lá da Tailândia, onde tinha acontecido os meninos ficarem presos, e começou a acompanhar tudo ali a respeito desse resgate. E é muito interessante porque eu lembro de ter acompanhado a respeito dessas reportagens, mas eu sempre vi com muita simplicidade. Eu não sei se é porque eu vi apenas assim coisas bem superficiais, notícias esporádicas e tal. Eu não acompanhei muito de perto esse incidente e eu sempre achava que era uma coisa assim muito simples. Eles tinham ficado presos em uma caverna, mas eram coisas muito simples assim. Estavam vendo como é que ia tirar, qual a melhor forma, mas que os meninos jamais passaram, por exemplo, o risco de perderem a vida ou qualquer coisa nesse sentido. Entretanto, não é bem assim. À medida que você vai lendo o livro, você vai vendo a gravidade e como verdadeiramente foi um verdadeiro milagre aqueles meninos sobreviverem. Bem, quem eram esses meninos? Eram os meninos de um time de futebol chamado Javalis Selvagens. Eram 12 crianças, mais um treinador que, depois de um jogo de futebol, parece que eles tinham um jogo de futebol numa cidade perto ali, e aí eles foram lá jogar o futebol e depois que saíram desse jogo, eles foram então para essas cavernas. É muito comum a visitação nessas cavernas, tanto que tem assim uma estrutura ali na porta da caverna para que eles coloquem as bicicletas, esse tipo de coisa. É muito comum a visitação nessas cavernas. Trata-se do quarto maior complexo de caverna do mundo, que fica ali na Tailândia. Então, eles entraram junto lá, todos eles, né, os 12 meninos mais o seu treinador, para dentro da caverna, e acontece que eles não perceberam que começou a chover muito forte lá fora. E essas cavernas, quando chovem do jeito que choveu, elas alagam ali. Tem certos bolsões que são alagados e não tem como então você retornar, porque está tudo alagado. E foi isso que aconteceu com eles. Eles ficaram literalmente ilhados em um pequeno espaço, num bolsão de ar ali, dentro da caverna, a 4 quilômetros da porta da caverna. Então eles entraram bastante para dentro da caverna, a 4 quilômetros da entrada da caverna, e eles ficaram ali durante 9 dias. Observe bem, 9 dias, não é que eles ficaram só os 9 dias, 9 dias para serem encontrados. Então, eles ficaram ali naquele bolsão de ar durante 9 dias até que um mergulhador os encontraram. Mas a história do mergulhador vem agora. Muito bem, coisas interessantes na construção desse livro e na abordagem de como o autor escreveu esse livro. À medida que ele vai contando os acontecimentos ali em torno desse resgate, ele também vai contando a questão cultural da Tailândia.
E à medida que ele vai contando como foi feito o resgate, as diversas etapas do resgate, é que você tem uma verdadeira noção do perigo que aqueles meninos correram. Porque a caverna, ela era bem diferente. O tipo de mergulho em caverna é um mergulho muito mais arriscado do que qualquer outro tipo de mergulho. A Tailândia não tinha mergulhadores especialistas em mergulho de caverna e num primeiro momento não aceitou a entrada de outros mergulhadores de outros países. Só quando eles viram que não tinham outra opção é que eles aceitaram esses mergulhadores vir de outros países. E à medida que você vai vendo como esse mergulho e essa procura dentro dessa caverna foi realmente assim minuciosa e muito lento, é que você tem uma real dimensão do perigo que aqueles meninos sofreram. Os mergulhadores contavam que eles não tinham visibilidade acima de 20 centímetros, então eles tinham que ir muito lentamente, procurando dentro da caverna muito lentamente. Então eles mergulhavam, quando eles viam que tinha um bolsão de água, ou seja, um lugar onde eles podiam emergir, eles emergiam, procuravam, voltavam, mergulhavam de novo. Então demorou-se 9 dias até o primeiro contato com esses meninos. E é interessante porque esse relato desse primeiro contato dos mergulhadores com os meninos e com o treinador foi feito única e exclusivamente porque um dos meninos sabia inglês, então ele era o tradutor. Quem encontrou foi um mergulhador inglês, especialista em mergulho de caverna, e ele encontrou então os meninos, fez alguns vídeos ali. Bem, foi um primeiro momento de alívio. Os meninos estão vivos, o treinador está vivo, tá tudo bem. Agora vamos ver como nós vamos tirar esses meninos de lá. E é interessante, um ponto muito interessante e parece providencial, é que o treinador principal do time não era o que estava com os meninos. Ele iria com os meninos, mas no último momento aconteceu um problema e foi um treinador substituto. E o pessoal do resgate foi unânime em dizer que o temperamento desse treinador substituto ali junto com os meninos foi essencial para a sobrevivência desses meninos. Essencial. E aí então começa-se o grande dilema. Como esses meninos vão ser resgatados? Os meninos entraram na caverna no dia 23 de junho de 2018. No dia 2 de julho, ou seja, 9 dias depois, eles foram encontrados por esse mergulhador inglês. No dia 6 de julho, 4 dias após eles terem sido encontrados, ainda não se tinha ideia de como iriam fazer para tirar esses meninos de lá. Existiam 3 teorias principais. A primeira delas era bombear a água da caverna para fora da caverna, mas esse plano demoraria pelo menos 4 meses. Imagine esses meninos lá morando dentro da caverna mais 4 meses. A segunda teoria era de furar um buraco mais próximo da onde os meninos estavam ali na caverna e retirar por esse local, mas iria demorar muito, existia o risco de desabamento e ainda os índices pluviométricos da região falavam que no dia 10 de julho as chuvas normalmente assim cresciam bastante e até o local onde os meninos se encontravam poderia ficar totalmente alagado. E aí então sobrou a última teoria, que era retirar eles através de mergulho. Mas você imagine treinar esses meninos, 12 meninos mais o seu treinador, em técnicas de mergulho da caverna, que é um dos mergulhos mais arriscados de todo mundo. E no dia 6 de julho isso ainda piorou porque um dos mergulhadores acabou falecendo. Era um mergulhador da Marinha Tailandesa que estava ali ajudando a levar e trazer oxigênio, cilindros de oxigênio para o local onde os meninos estavam. E em uma dessas idas ou volta, ele acabou tendo seu equipamento com defeito, apresentou algum tipo de defeito e ele acabou falecendo. Isso fez com que as pessoas ficassem ainda mais receosas em retirar os meninos através de mergulho, porque se um mergulhador profissional acabou falecendo, o que não poderia acontecer com esses 12 meninos? No dia 7 de julho, então, eles decidiram retirar os meninos da caverna através de mergulho mesmo. Mas era uma operação extremamente delicada e muito arriscada. Isso porque nenhum daqueles meninos conheciam qualquer técnica de mergulho, eles teriam que ensinar aqueles meninos a mergulhar no pior tipo de mergulho, que é o mergulho de caverna. A visibilidade lá embaixo era praticamente nula, então existia-se o risco desses meninos entrarem em desespero quando se vissem cercados de água e não verem nada na sua frente. E aí o que eles fizeram? Eles então deram um calmante para os meninos, de forma que os meninos estavam quase semi-dopados.
mas conseguiram retirar esses meninos. Cada transporte, cada retirada demorava de 4 a 6 horas de cada um dos meninos. E à medida que você vai lendo isso no livro, você vai percebendo que não sofrer nenhum acidente foi um verdadeiro milagre. Todos eles saíram ilesos, logo depois ficaram um tempo em quarentena ali no hospital para fazer uma dieta de reidratação, mas nenhum deles sofreu qualquer dano maior. É um verdadeiro milagre. O livro é muito interessante por 2 motivos: pela história e pelo conhecimento da cultura da Tailândia. Vale muito a pena você ler esse livro. É um livro que vai te emocionar em alguns pontos, um livro que vai te levar a realmente emocionar e torcer, mesmo você sabendo no final, você torce e você fica preocupado com aqueles meninos e você se coloca no lugar de você ali enclausurado dentro de uma caverna. Muito bem escrito, o autor escreve com fluidez e é uma escrita bem agradável de ler. E essa então é a minha segunda dica para você nessa semana especial: leia Os Meninos da Caverna. Muito bem, pessoal, essa foi a indicação de hoje e amanhã tem mais uma indicação para você. Então não perca, amanhã, 10 horas da manhã, tem mais uma indicação de um livro não cristão para você ler. Não esqueça de deixar o seu joinha, porque ajuda muito na divulgação do nosso canal. Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.